Boa tarde, pessoal. Aqui novamente é o Anderson, do canal Anderson Barbieri no YouTube, sobre temas diversos. Engraçado que os lulopetistas custam aparecer, mas quando eles aparecem, vem com cada uma que às vezes é até difícil de acreditar. Parece que vivem em outra dimensão acerca da realidade do Brasil e do mundo. Sem querer complicar mais essas questões e essas discussões, vou tentar fazer aqui algumas explicações, quem sabe, não para mudar a ideia, talvez, deles, mas para que eles entendam um pouco da nossa realidade. Caro encantado, em relação à primeira questão, a história e o passado recente ensinam muito, pena que não aprendemos com elas. As pessoas que se dizem patriotas, nacionalistas de verdade, as pessoas de caráter, de princípios, não são coniventes com bandidos, com quadrilhas, com pessoas condenadas. Isso vai contra os princípios. Entre tantas outras coisas mais que a gente escuta por aí. Optaram nas eleições por continuar com o governo atual. Um governo que não foi em momento nenhum acusado, citado formalmente, julgado e condenado por nenhum tipo de crime, a não ser por meio da mídia suja, através de falácias, ou dos adversários políticos através das mais diversas mentiras, a fim de combater esse atual governo, em detrimento de coisas boas que vinham sendo feitas. O governo, que não é perfeito, mas que lutou contra tudo e contra todos e, apesar disso, manteve o país numa estabilidade econômica frente ao resto do mundo. Isso são fatos, dados, estatísticas internacionais, não achismo, não falácia. Também, meu caro encantado, as pessoas honestas e de bem desejam sim, apesar da vergonha e da insatisfação de termos um potencial condenado na presidência da República desse país, ter no país um governo que assuma e que mantenha o país, no mínimo, equilibrado economicamente, como o atual governo mantém. E que, pelo visto, já está começando a ser desenhado, divulgado, traçado e comunicado pelo futuro condenado presidente, será difícil, pois está indo tudo para o mesmo caminho do governo Dilma. Possíveis ministros incompetentes voltando à cena do crime, pessoas desqualificadas no processo de transição, possível falta de uma política voltada para a responsabilidade fiscal e estamos caminhando para a famosa irresponsabilidade orçamentária, entre outras coisas. E tudo isto que levou ao fracasso do último governo petista. Minha gente. Mas, como estamos todos no mesmo barco, e se este barco afundar, todos nós afundaremos, uns, claro, mais do que os outros, o melhor é torcermos, sim, para que o governo dê menos errado. Ao contrário dos petralhas, nós, patriotas nacionalistas, torcemos para que as coisas andem bem e para que as boas coisas deem certo. Ao contrário dos petralhas, que sempre torcem contra a maré, sempre torcem contra o governo em detrimento dos seus próprios interesses. Lembremos que a economia, encantados, é uma engrenagem que tem que estar bem ajustada para que a máquina funcione corretamente e que cada ponta faça o seu devido esforço. Um bom governo é aquele que governa para todos, independente de classe social, de credo, de cor, sem populismo, sem utopias,
dentro da realidade das condições econômicas do momento. Pois, como já dito em outra ocasião, só se acaba com a pobreza com a riqueza. Não se acaba com a pobreza com a distribuição da pobreza. Meu caro encantado, sem querer fazer comparações, mas como já li muitas vezes, as comparações que são feitas, Mandela, Gandhi e outros citados, que também já foram condenados. Lembremos que eles foram condenados por opinião, por questões de opinião, por questões políticas e de ideais. Jesus Cristo também foi condenado. Jesus Cristo foi condenado pela ignorância do povo, que escolheu um criminoso, Barrabás, em detrimento de um homem de bem. Ou seja, nenhum destes cometeu nenhum crime, seja de lavagem de dinheiro, seja de corrupção, entre outros. Nenhum deles foi condenado por diversos juízes de carreira, por diversos magistrados de carreira em diversas instâncias. E nenhum deles foi liberado pelos seus pares por uma simples questão relacionada a, entre aspas, CEP, que livrou-os da cadeia, sim, mas não dos seus crimes. A propósito, se for assim, meu caro encantado, todos os líderes do mundo deveriam ser condenados, todos seriam condenados por genocídio, porque cada um, ao seu modo, cometeu algum tipo de erro, seja por ação ou omissão, frente a uma pandemia que era novidade para todos. Mas numa coisa eu concordo com os encantados. O nosso atual presidente às vezes faz papel de palhaço, né? Não é à toa que o chamam de bozo. Ele às vezes fala algumas besteiras, ele tem alguns defeitos, ele não é perfeito, ele é uma pessoa muitas vezes impulsiva e emotiva. E isso faz com que ele às vezes diga, não faça, mas diga que não deveria ser dito, o que não é politicamente correto. Mas eu ainda prefiro a verdade maldita que a mentira bendita. E a maioria das pessoas de caráter, de princípios, de valores, entendem assim também. Entendem que deve ser observado é a capacidade do governante, suas intenções, independente das suas imperfeições. Não defendendo o atual presidente, mas entre as opções que tínhamos, tenho certeza que a maioria das pessoas ainda preferem a um palhaço do que a um bandido, seja em que situação for. Logo, meus caros encantados, questão de opinião, que a vida nos ensine e que o tempo seja o pai da razão. Nossas escolhas, nossas consequências.